Vá viver na rua. Talvez o frio te ensine o valor do trabalho de verdade. A minha bolsa de notebook bateu na poça de lama com um baque surdo. Meu pai Ricardo estava parado na porta, o rosto roxo contra o cinza de um temporal em Campos do Jordão. Atrás dele, minha mãe Patrícia nem sequer ergueu os olhos do celular. Estava ocupada demais navegando pelos app móveis, provavelmente admirando os anúncios falsos que minha irmã Vitória alegava ter vendido. Eu não implorei, não chorei, apenas limpei a lama do couro. Então olhei para ele e sorri. Não foi um sorriso agradável, foi o sorriso de um proprietário que percebe que um inquilino acabou de violar o contrato. Eu me virei e caminhei direto para o meio da tempestade. Antes que eu conte exatamente como fiz eles se arrependerem daquela noite, deixe um comentário e me diga de onde você está ouvindo e que horas são aí agora. Adoraria saber quem faz parte da nossa comunidade. A maioria das pessoas em um temporal procura abrigo. Eu procurava sinal. Dirigi meu sedã surrado, passando pela pousada de beira de estrada, passando pela biblioteca direto para o hangar privado no aeroporto de São José dos Campos. Digitei o código no teclado, uma sequência que meus pais pensavam ser do meu armário da academia, e a pesada porta de aço se abriu. Lá dentro estava meu escritório móvel, um Embraer Legacy 650. Subi os degraus, sacudi a chuva do meu casaco e sentei na poltrona de couro do capitão. A cabine estava silenciosa, cheirando a ar-condicionado e couro caro. Abri o notebook que meu pai acabara de jogar na lama. A tela piscou e ganhou vida. Verifiquei o terminal rodando em segundo plano. Enquanto Ricardo gritava comigo sobre o valor do trabalho de verdade, meu robô de trade algorítmico havia executado 42 operações. Lucro líquido da última hora, $42 mil. Eu não me senti feliz. Felicidade é uma emoção. Aquilo eram apenas dados. Por 32 anos, eu fui o fantasma na casa deles, o fracasso aquela que brincava no computador, enquanto minha irmã Vitória era a corretora de imóveis estrela. Eles olhavam para mim, mas não me viam. Psicólogos chamam isso de dissonância cognitiva dos medíocres. Veja bem, meus pais construíram toda a sua identidade em uma mentira simples. Vitória era a vencedora e eu era a perdedora. Essa era a parede de sustentação da realidade deles. Se admitissem que eu era bem-sucedida, que os joguinhos de computador eram, na verdade, algoritmos de fintech de alta frequência, o mundo deles desabaria. Significaria que eles estavam errados. Significaria que o enorme investimento financeiro e emocional em Vitória foi um desperdício. Para proteger seus egos, seus cérebros literalmente rejeitavam a evidência. Eles não ignoravam meu sucesso porque era invisível. Eles o ignoravam porque reconhecê-lo os destruiria. Eles precisavam que eu fosse pequena para que pudessem se sentir grandes. Então eu permiti, desempenhei o papel que me escalaram a filha falida e esforçada que morava no porão. Mas todo mês, durante 5 anos, eu transferia através de uma empresa de fachada a gestão Alpina Ltda, uma taxa de consultoria de R$25 mil para a conta da empresa do meu pai. Eles achavam que era um contrato de sorte de um cliente antigo. Era eu. Eu era a única razão pela qual eles conseguiam pagar o financiamento da casa da qual acabaram de me expulsar. Eu era a única razão pela qual Vitória podia manter o leasing de sua Range Rover. Eles viviam de uma assinatura da minha culpa e nem sabiam disso. Olhei para a transferência bancária programada para a manhã seguinte. Congelar ativo. Digitei o comando e apertei Enter. A barra de status ficou vermelha. Transferência cancelada. Recostei-me na cadeira. O silêncio no hangar era pesado, absoluto. Parecia a queda da pressão do ar antes de um tornado. Eles queriam que eu aprendesse o valor do dinheiro. Ótimo. Fechei o notebook. A lição número 1 começa agora. 2 semanas depois, eu estava assistindo ao nascer do sol sobre o bairro do Capivari da varanda da suíte presidencial do grande hotel. Eu não estava usando meu nome. A reserva estava em nome de uma holding. Para a equipe, eu era apenas uma consultora discreta que dava boas gorjetas e não queria serviço de quarto. Para o mundo, eu era um fantasma. Mas para minha família, de repente, eu era uma criminosa. Meu celular, que deixei no silencioso por 14 dias, vibrava sobre a bancada de mármore. Não era uma ligação, era uma avalanche. Peguei-o e rolei pela conversa. Parecia um estudo de caso sobre pânico. Começou 3 dias depois que eu saí. Esse era o dia em que a transferência da gestão Alpina geralmente caía na conta do meu pai. Minha mãe mandou mensagem. Sofia, você mexeu no Wi-Fi antes de sair. As contas da empresa estão estranhas. Responda-me. Seu pai está tentando pagar fornecedores e o sistema está mostrando fundos insuficientes. O que você fez com o servidor? Tomei um gole do meu cafezinho. O servidor estava ótimo, o subsídio havia acabado. No 7º dia, o tom mudou de irritação para acusação. Meu pai escreveu, sabemos que você hackeou as contas. É a única explicação.
Devolva o dinheiro ou vou chamar a polícia. Você acha que isso é um jogo? Vitória está chorando porque o cheque da comissão dela está atrasado e não podemos ajudá-la porque alguém bagunçou nossa liquidez. Eu de fato ri daquela. Um som seco e curto. Eles realmente acreditavam que eu os estava hackeando. Seus cérebros não conseguiam processar a alternativa. Na narrativa deles, Ricardo era um magnata do mercado imobiliário e eu era a decepção analfabeta em tecnologia. Era mais fácil para eles acreditarem que eu de repente me tornei uma mestre cybercriminosa do que admitir que viveram da minha caridade por meia década. E então havia a mentira sobre Vitória. Cheque da comissão está atrasado. Abri o banco de dados do Cresci no meu tablet. Vitória não fechava uma venda há 6 meses. Não havia cheque de comissão a caminho. Ela estava se afogando em pagamentos de leasing de um carro de luxo que não podia pagar e dívidas de cartão de crédito para encenar seu estilo de vida no Instagram. Ela não estava chorando por causa de uma falha bancária. Ela estava chorando porque o banco do papai e da mamãe tinha acabado de ser executado e ela não sabia por quê. Eu não respondi. Não me defendi, apenas observei o desespero se transformar em performance pública. Minha mãe, percebendo que as ameaças privadas não estavam funcionando, levou seu show para o palco. Abriu o Instagram. Lá estava postado há 2 horas. Uma foto de Patrícia e Vitória brindando com taças de champanhe de 1 ano atrás, radiantes e com filtro. A legenda dizia: é de partir o coração quando você cria um filho, dá a ele um lar e ele se vira e morde a mão que o alimenta. Cobras criadas em casa eventualmente se revelam, rezando para que minha filha rebelde encontre Jesus e uma consciência. 74 curtidas, 30 comentários de suas amigas do clube de tênis, dizendo coisas como "Força Pati" e alguns filhos simplesmente não têm gratidão. Era uma aula de mestre em controle de narrativa. Ela estava me envergonhando publicamente por morder a mão que alimenta enquanto me mandava mensagens frenéticas em particular, porque minha mão havia parado de alimentá-los. A hipocrisia não era surpreendente, era estrutural. Pousei o telefone. A maioria das pessoas sentiria o impulso de comentar, de postar os recibos, de gritar a verdade na seção de comentários e queimar toda a fachada, bem ali. Mas eu não o fiz. A raiva é uma mercadoria volátil. Se você a gasta em pequenas explosões, ela perde seu valor. Você tem que guardá-la, acumulá-la e investi-la onde ela rende o maior retorno. Uma guerra de comentários no Instagram é um investimento de baixo rendimento. Eu tinha algo muito maior em mente. Abri meu notebook e redigi um e-mail para a única pessoa da minha família que não era delirante, meu primo Bruno. Ele era perito contábil em São Paulo, o primo chato de quem tia Patrícia zombava porque ele não dirigia um Porsche. Assunto: pedido de auditoria. Bruno, preciso que você olhe os livros, não apenas da empresa, tudo. Estou comprando a dívida, mas preciso saber exatamente o que estou adquirindo. Fature-me sua taxa padrão mais 50% pela urgência. Apertei em enviar. Eles queriam me acusar de hackear. Ótimo, eu não os hackearia, eu os auditaria, e eu tomaria tudo. A perícia contábil é apenas uma autópsia do dinheiro. Você abre o livro Razão e vê o que realmente matou o paciente. Bruno sentou-se à minha frente na sala de estar. Ele parecia deslocado na opulência, agarrando sua pasta surrada como um escudo. Ele era o primo que tia Patrícia chamava de o sem graça, porque trabalhou para a Receita Federal por 5 anos antes de abrir seu próprio escritório. Ele não sabia do meu dinheiro até 10 minutos atrás. Eu havia deslizado um tablet pela mesa de centro mostrando meus ativos líquidos. Ele engasgou com a água. Sofia, ele sussurrou percorrendo o portfólio. Isso é dinheiro institucional. Você é uma baleia. Eu sou um fantasma, corrigi, e preciso que você assombre meus pais. Entreguei a ele as chaves de acesso aos servidores da Gestão Alpina, a empresa de fachada que eu usava para canalizar dinheiro para eles. Mas também lhe entreguei outra coisa, a autorização para investigar os registros públicos e relatórios de crédito associados à empresa LTDA do meu pai. Eu quero saber por que, eu disse, servindo-lhe um copo de água com gás. Eu enviava a eles R$300 mil por ano livres de impostos. A aposentadoria do meu pai como engenheiro é mais uns 200 mil. Vitória alega que fecha negócios de milhões, porque o congelamento de ativos causou um colapso. Em 3 dias, eles deveriam ter reservas. Bruno ajustou os óculos. O choque estava passando substituído pelo foco de um caçador. Este era o seu elemento. Me dê 48 horas, ele disse. Você tem VAR? Enquanto Bruno mergulhava na trilha de papel digital, eu fui trabalhar na física. Abri um novo arquivo no meu notebook. Não o abri como Sofia, a filha rejeitada.
Abriu como a diretora-gerente da North Peak Holdings, o fundo anônimo que havia comprado a nota de crédito inadimplente do financiamento imobiliário dos meus pais 6 meses antes. O banco ficou feliz em se livrar da dívida de risco. Eles não se importavam com quem a comprava. Eles só queriam o dinheiro. Meus pais receberam uma carta dizendo que seu financiamento havia sido vendido para um novo credor. Eles provavelmente a jogaram no lixo sem ler, presumindo que era apenas burocracia. Eles não sabiam que o novo credor era a filha que morava no porão deles. Eu havia comprado a dívida como um seguro, uma rede de segurança para manter um teto sobre suas cabeças. Se o vício do meu pai em jogos piorasse novamente, agora era munição. Digitei o cabeçalho, notificação de inadimplência e intenção de aceleração da dívida. O cursor piscava. Por anos eu tive pavor da voz do meu pai. A forma como ela trovejava quando ele estava com raiva. A forma como ele conseguia me fazer sentir minúscula apenas olhando para os meus sapatos. Mas olhando para o documento legal, o medo evaporou. Aos olhos da lei, ele não era um patriarca assustador, ele era um mutuário inadimplente. E eu era a credora garantida, relacionamentos são confusos, contratos são absolutos. Redigi os termos. Eles haviam perdido o pagamento no primeiro dia do mês porque eu não enviei o dinheiro para cobri-lo. De acordo com o contrato de financiamento, eles estavam agora em inadimplência. Adicionei uma cláusula exigindo a inspeção completa da garantia. Isso significava que eu tinha o direito legal de entrar na casa para avaliar o ativo. Imprimi o documento, a impressora zumbia com um som mecânico e rítmico que parecia mais calmante do que qualquer canção de ninar. Bruno ergueu os olhos do notebook. Seu rosto estava pálido. Sophie, ele disse a voz tensa. Você precisa ver isso. O que é papai? Está jogando de novo? Não, disse Bruno. É pior, não é apenas má gestão, é criativo. Ele virou a tela para mim. Eu rastreei os pagamentos da Alpina. Você achava que eles iam para o financiamento. Não iam. Seu pai não paga o principal da casa há 2 anos. Ele tem pago apenas os juros para manter o banco longe. Então, para onde foi o meu dinheiro? Perguntei, minha voz caindo para um registro perigosamente baixo. Bruno apontou para uma série de transferências, para uma agência de marketing pessoal no Rio, para uma empresa de gerenciamento de reputação, para uma empresa de leasing de uma Range Rover. Ele me olhou, os olhos arregalados por trás das lentes. Eles estavam gastando seu dinheiro para encenar a carreira da Vitória, comprando prêmios falsos para ela, pagando por fazendas de bots para curtir suas postagens no Instagram. Sophie, eles não estavam apenas quebrados. Eles estavam investindo tudo que você lhes deu em um esquema Ponzi chamado o sucesso de Vitória. Eu olhei para os números. Era uma fábrica de mentiras movida pelo meu trabalho. Continue cavando, eu disse. Eu quero o tiro de misericórdia. Bruno hesitou. Tem mais uma coisa, um saque de uma conta que eu não reconheci, uma conta judicial, tinha seu nome nos documentos originais da vovó. Meu sangue gelou, a poupança da vovó para a faculdade, eu não a tinha tocado, tinha esquecido que existia. Quanto? 150 mil reais, disse Bruno, sacado há 3 semanas, a assinatura parece trêmula. E para onde foi? Bruno clicou em um arquivo. Essa é a parte que vai mandar alguém para a prisão. Para uma conta de acordo privado, disse Bruno virando a tela para que eu pudesse ver os detalhes da transferência. Beneficiário fundo da família Almeida. Franzi a testa. Quem são os Almeida? Eu também não sabia, disse Bruno abrindo um novo documento. Então cruzei as referências com as vendas fechadas da Vitória. Os Almeida compraram um apartamento dela há 6 meses, um de luxo reformado no centro de Campos. 2 semanas após o fechamento, eles ameaçaram processar, não apenas por um reembolso, eles iriam ao CRICE para ter a licença da Vitória cassada por fraude. Fraude. Ela vendeu a eles uma unidade com infiltração estrutural ativa, disse Bruno, a voz tremendo com o peso do que estava vendo. Ela sabia, havia um laudo de inspeção de um comprador anterior que ela escondeu. Ela o enterrou para fechar o negócio e pegar a comissão. A imagem se encaixou como uma fotografia de alta resolução. Vitória não apenas fracassou, ela trapaceou. Cometeu fraude imobiliária para manter a aparência de ser uma corretora de ponta. E quando foi pega, não enfrentou as consequências. Correu para a mamãe, e mamãe não tinha o dinheiro para salvá-la porque eu havia congelado a conta da Alpina. Então Patrícia fez a única coisa que conseguiu pensar. Falsificou minha assinatura em uma conta judicial inativa, dinheiro que minha avó deixou para minha educação e o usou para pagar pelo silêncio dos Almeida. Elas roubaram minha herança para subornar uma família, tudo para proteger a carreira falsa de Vitória. Bruno tirou os óculos e esfregou os olhos, ele parecia enjoado. Sophie, isso é um crime federal. Falsidade ideológica, fraude eletrônica, apropriação indébita. Se você denunciar isso, sua mãe vai para a prisão. Vitória perde a licença para sempre.
Ele me olhou esperando a explosão. Esperava que eu gritasse, chorasse e jogasse o vaso caro na lareira. É o que as pessoas fazem quando percebem que sua própria mãe a sacrificou no altar do ego da irmã. Mas eu não senti raiva. Senti uma calma estranha e gélida se instalar sobre mim. Era a sensação de uma equação complexa finalmente se equilibrando em zero. Olhei para o número na tela. 150 mil reais. No mundo corporativo temos um termo para isso. Chama-se taxa de rescisão. Se você quer quebrar um contrato antes do tempo, paga uma multa. Você emite um cheque para dissolver a obrigação. Dói pagar, mas assim que o cheque compensa, você está legalmente livre. Você vai embora, sem mais reuniões, sem mais responsabilidades. Por 32 anos, eu paguei um imposto emocional para fazer parte desta família. Paguei com minha autoestima, paguei com meu silêncio, paguei com as transferências mensais secretas, mas este roubo, esta foi a fatura final. É o imposto silencioso, eu disse suavemente. Bruno ergueu os olhos. O quê? O imposto do bode expiatório? Eu disse encarando a assinatura falsificada na tela. Eles levaram 150 mil. É muito dinheiro. Mas pense no que estou comprando com isso, Bruno. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para as montanhas cobertas pela neblina. Se eu pagasse um advogado para tirá-los da minha vida, custaria isso. Se eu pagasse um terapeuta para me ajudar a parar de buscar a validação deles, custaria isso. Eles apenas me pouparam o trabalho, processaram a transação eles mesmos. Virei-me para ele. Eles não roubaram de mim. Eles me entregaram um recibo que diz que eu nunca mais lhes devo nada, nem um telefonema, nem um cartão de Natal, nem um único momento do meu tempo. Então você não vai chamar a polícia? Bruno perguntou. Não, eu disse. A polícia é para criminosos, meus pais não são criminosos, são apenas maus investimentos. Peguei a pasta de couro contendo a notificação de execução e o relatório de auditoria. Adicionei a impressão da fraude eletrônica à pilha. Não vou mandá-los para a cadeia, Bruno. Isso é fácil demais. Na cadeia, eles recebem 3 refeições por dia e podem se fazer de vítimas. Podem dizer a todos como a filha cruel os colocou lá. Bati a pasta fechando-a. O som ecoou como um tiro na suíte silenciosa. Vou fazer algo muito pior. Vou tratá-los exatamente como eles me trataram. Como uma transação comercial que expirou. Verifiquei meu relógio. 17 horas. Guarde o equipamento. Eu disse. Acabei de lhes enviar um convite para jantar no Araucária. Disse a eles que tenho uma proposta para resolver o problema de fluxo de caixa deles. Bruno parecia apavorado. Você vai alimentá-los? Não, eu disse indo em direção à porta. Eu vou servi-los. O Araucária é o tipo de lugar onde os cardápios não têm preços e o ar cheira a mogno envelhecido e carne de Kobe. É onde os verdadeiros poderosos de Campos do Jordão jantam. Cheguei 10 minutos antes. Pedi uma água com gás e limão, sentei-me de costas para a parede e a pasta de couro sobre a mesa como uma arma carregada. Eles chegaram 15 minutos atrasados. Foi uma demonstração de poder, ou pelo menos eles pensaram que era. Ricardo entrou primeiro peito estufado vestindo seu blazer de negociação de negócios. Patrícia o seguiu examinando o salão para ver quem estava assistindo sua entrada e atrás deles vinha Vitória. Ela usava um casaco de cachemir bege que eu sabia que ela não podia pagar. Quando ela se sentou, vi a etiqueta branca discretamente enfiada dentro da manga. Ela planejava devolvê-lo amanhã. Eles deslizaram para o assento. Não pareciam assustados. Pareciam presunçosos. Achavam que eu estava lá para me render. Em suas mentes, eu era a filha que tinha feito uma birra passado frio e percebido que não podia sobreviver sem eles. Eles pensaram que a proposta que mencionei era um pedido de perdão. Bem, disse Ricardo pegando a carta de vinhos sem olhar para mim. Vejo que você finalmente caiu em si. Ele chamou o sommelier, uma garrafa do Malbec 2015. E vamos começar com a Torre de Frutos do Mar. Ele me olhou um sorriso zombeteiro nos lábios. Não se preocupe, Sofia. Estamos dispostos a ser os adultos aqui. Sabemos que você tem andado emotiva. Viver em um carro faz isso com as pessoas. Patrícia interveio, sua voz escorrendo aquela doçura falsa de beata. Estamos preparados para ignorar a perturbação que você causou nas contas da empresa querida. Apenas dê ao seu pai as novas senhas, peça desculpas à sua irmã pelo estresse que você causou a ela e você pode voltar para casa. O porão ainda está lá. Vitória não falou. Apenas me fuzilou com os olhos, checando o celular, provavelmente esperando a notificação de que sua comissão finalmente havia caído para que pudesse pagar o casaco. Eu não disse uma palavra, apenas os observei fazer o pedido. Eles acumularam mais de 2 mil reais só em entradas. Estavam comendo a crédito, um crédito que não tinham contando com um resgate que não existia. Quando o garçom finalmente limpou os pratos, Ricardo recostou-se palitando os dentes. Tudo bem, ele disse. Vamos lá.
Qual é essa proposta e seja rápida. Vitória tem visitas a clientes amanhã. Tomei um gole da minha água, coloquei o copo na mesa. Minha proposta, eu disse, minha voz suave, nivelada e desprovida de qualquer calor, é um cronograma. Deslizei a pasta de couro pela mesa. Ricardo franziu a testa. Ele a abriu. A primeira página não era um pedido de desculpas, era a notificação de inadimplência e intenção de aceleração da dívida. O documento legal notificando-o de que a North Peak Holdings, meu fundo, estava exigindo o pagamento imediato do empréstimo. O que é isso? Ricardo riu, um som nervoso e latido. North Peak. Meu financiamento é com o banco. Isso é algum tipo de golpe. Vire a página, eu disse. Ele virou. O segundo documento era o relatório da auditoria forense. Mostrava a transferência de R$150 mil da conta da minha avó para o fundo da família Almeida. Estava destacado em amarelo. Patrícia ofegou. Sua mão voou para a boca. Ela reconheceu o número da conta. E a próxima? Eu disse. Ricardo virou a página. Seu rosto passou de vermelho para um tom aterrorizante de cinza. Era a minha declaração de imposto de renda de 2024. A linha de renda bruta ajustada estava circulada em tinta vermelha de $19.542 mil. O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. Foi o som do oxigênio deixando uma sala. O zumbido do restaurante pareceu desaparecer. Vitória se inclinou para olhar o número, seus olhos se arregalando até eu pensar que poderiam saltar. Você... Ricardo gaguejou. Você... Isso é falso. Está declarado na Receita Federal. Eu disse, ao contrário das suas despesas de negócio. Inclinei-me para a frente. Não levantei a voz. Não precisei. Por 2 semanas vocês me acusaram de hackear suas contas. Disseram a todos que eu sabotei seu sustento. Vocês estão errados. Apontei um dedo bem cuidado para a pasta. Eu não hackeei suas contas, pai. Eu era a sua conta. Cada pagamento do financiamento, cada parcela do leasing do carro da Vitória, cada taxa de consultoria sortuda. Era eu. Era a minha caridade mantendo vocês à tona porque você é incapaz de gerar riqueza real. Olhei para Patrícia. Ela estava tremendo. E você... Eu disse, você roubou minha herança para encobrir a fraude da Vitória. Isso é crime, mãe. Apropriação indébita. Eu poderia mandá-la para a prisão esta noite com um único telefonema. Patrícia começou a chorar. Sofia, por favor, nós somos família. Não, eu disse. Não somos. Família não rouba. Parasitas roubam. E eu acabei de dedetizar a casa. Levantei-me. O movimento foi brusco final. Vocês têm 30 dias para desocupar a propriedade. Ela pertence a North Peak Holdings, agora o que significa que pertence a mim. Se não saírem até o dia 1º, o oficial de justiça irá removê-los. Sofia, Vitória gritou agarrando meu braço, você não pode fazer isso. Eu tenho uma reputação nesta cidade. Puxei meu braço como se ela fosse contagiosa. Você não tem uma reputação, Vitória. Você tem uma conta pendurada. E eu cansei de pagar. Tirei uma nota de R$200 da minha bolsa e a joguei na mesa ao lado da minha água intocada. Isso cobre minha água e a gorjeta, eu disse. Olhei para os 3 uma última vez. A torre de frutos do mar, o vinho caro, a dívida esmagadora, as mentiras. Eles pareciam pequenos, pareciam estranhos. Aproveitem o jantar, eu disse. Este vocês pagam. Saí do restaurante para o ar frio da noite. Não olhei para trás. Não precisei ver o pânico deles quando a conta chegasse. Eu já sabia exatamente como era a aparência da falência. A derrocada não aconteceu de uma vez. Foi um colapso lento e moído como uma geleira se partindo no mar. Vitória pediu falência pessoal 3 semanas depois. Ela tentou manter em segredo, mas em uma cidade como Campos do Jordão, a falência é tão pública quanto um outdoor. A Range Rover foi rebocada da garagem da casa onde ela estava morando de favor. A corretora de imóveis de luxo, de repente, estava dirigindo um Honda Civic de 10 anos e trabalhando na recepção de um hotel de esqui. Meus pais se mudaram para um apartamento alugado de 2 quartos na periferia da cidade. Não era um lugar ruim de verdade. Era perfeitamente adequado. Mas para pessoas que construíram toda a sua identidade na aparência de riqueza adequado, era um destino pior que a morte. Eu não fiquei por perto para assistir. Não passei de carro para me vangloriar. Comprei um sítio no fundo da Serra da Mantiqueira. 80 acres de araucárias e natureza intocada, acessível apenas por uma estrada particular que eu mantinha em bom estado. Instalei uma linha de fibra ótica dedicada, construí uma sala de servidores no porão e montei minha mesa de frente para a pedra do baú. É silencioso aqui, o tipo de silêncio que zune nos seus ouvidos. Meu telefone ainda acende às vezes com mensagens de voz de números bloqueados. Eu não as ouço, não preciso saber se estão com raiva, arrependidos ou implorando.
Muitas pessoas me perguntam por que não tentei consertá-los, porque depois que venci não usei meu dinheiro para forçá-los a fazer terapia ou pagar suas dívidas com a condição de que me tratassem melhor. Tudo se resume a um conceito que chamo de vácuo da validação. Veja, eu percebi que você não pode encher um copo que se recusa a ser esvaziado. Meus pais estavam comprometidos em me entender mal. Toda a visão de mundo deles exigia que eu fosse o fracasso para que eles pudessem se sentir bem-sucedidos. Se eu os tivesse salvado mesmo com condições, eu estaria apenas validando sua ilusão. Estaria provando que ainda buscava a aprovação deles. A única maneira de vencer era me remover completamente. Criar um vácuo onde minha presença costumava estar. Quando você para de discutir, para de se explicar e para de pagar, você força as pessoas a sentarem no silêncio de suas próprias escolhas. Esse silêncio é mais alto do que qualquer grito. Essa ausência é mais pesada do que qualquer presença. Minha vingança não foi a execução da hipoteca. Não foi a conta do jantar. Minha vingança é esta vista. Olhei pela janela. A neblina descia novamente densa e pesada, cobrindo o mundo de branco. Cobria as trilhas, as estradas, o barulho. Apagava tudo até que não restasse nada além das linhas limpas e nítidas das montanhas. Virei-me de volta para meus monitores. Os algoritmos de trade estavam rodando suavemente, números verdes em cascata pelas telas pretas como chuva digital. Eu não me senti feliz. A felicidade é passageira. Eu me senti limpa. Se você ainda está ouvindo, quero que ouça isto. Pare de discutir com pessoas que estão comprometidas em te entender mal. Pare de tentar comprar respeito de pessoas que só valorizam sua utilidade. Pegue sua energia, pegue suas habilidades e vá construir seu próprio império no escuro. Deixe que riam dos seus joguinhos de computador. Deixe que te subestimem. Porque a pessoa mais quieta na sala geralmente é aquela que segura as chaves do castelo.